Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Lucas 9, do 28 ao 36. Estava meditando sobre a palavra do Senhor essa semana e até compartilhei com o pastor Felipe, a respeito de Jefté. Felipe estava lendo a história desse herói da fé, é tremenda, Fala que Jefté era filho de uma prostituta, ele era um grande guerreiro e ele fez um voto para o Senhor. Um desses votos foi entregar em holocausto a sua própria filha. Uma palavra aqui do meu Deus. Mas o que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite é Lucas 9, que fala a respeito da transfiguração de Jesus. Diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens e começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Moisés e Elias falando com o Senhor Jesus a respeito da sua partida. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Essa é uma passagem bem conhecida em Lucas, também é narrada em Mateus e também em Marcos. E Lucas toma cuidado de, ao relatar, falar sobre transfiguração. Em outros textos, fala a respeito de, usa a palavra metamorfose, alguém está se modificando. Para alguns, o rosto de Jesus mudou, as suas vestes, e para outros, ele foi transportado da onde ele estava para a glória, junto com Deus. E até fala a respeito da nuvem que envolve ali Jesus, Moisés, Elias e os 3 discípulos mais chegados, que eram Pedro, João e Tiago. Então, quando eu busquei a interpretação desse texto, veio à memória 3 pontos que nós vamos abordar aqui. Não é o fundamento da ACM, não é com base nessa palavra que a ACM foi criada, que é adoração, caráter e missão.
Mas nós podemos aprender a respeito desses 3 pontos nessa passagem, nesta noite. O ministério de Jesus, ele começou aos 30 anos. A Bíblia fala que Jesus era um homem experimentado em trabalhos duros. A profissão de carpinteiro é um trabalho duro. Jesus passou pelas mesmas dores, pelos mesmos sofrimentos, sentiu as mesmas angústias, passou pelas mesmas privações que nós também passamos. Mesmo sendo divino, Jesus passou por tudo que nós passamos, como homens naturais. Jesus, através da sua trajetória, ele carregava multidões. Para onde ele ia, ele carregava as multidões. A Bíblia fala que Jesus viveu tão somente 3 anos do seu ministério. E o que nós aprendemos nessa noite aqui com esse primeiro ponto? É que o melhor do que chegar é se preparar para o momento. Melhor do que chegar ao ponto de viver o seu ápice ministerial é se preparar para aquele momento. E é por esse momento que nós vivemos todos os dias. E é por esse momento que nós nos preparamos todos os dias. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá nos buscar. Então, melhor do que chegar neste momento é se preparar, estar pronto. A Bíblia fala que Jesus estava pronto depois de 30 anos para viver o seu ministério. E a Bíblia também nos diz que Jesus carregava essas multidões. E esse texto estava acontecendo exatamente depois de alguns acontecimentos. Jesus já havia pregado sobre a parábola da semeadura, né? A respeito de lançar a semente na boa terra. E quando eu prestei atenção nesse ponto, me veio o que o pastor trouxe no domingo, a respeito dos dízimos e das ofertas, né? Nós temos a semente, e a ACM é a boa terra. E nós devemos lançar a boa terra. O problema não está tão somente na semente, mas na terra. Se por algum motivo ou alguma circunstância você tem uma dúvida no seu coração, saiba que você está plantando numa boa terra. E Jesus estava ensinando isso para os discípulos naquele período. Eles tinham vivenciado a cura do endemoniado. Estavam com Jesus no barco quando ele acalmou a tempestade. Isso chama muito minha atenção, porque eles estavam com Jesus. E de fato isso acontece na nossa vida. Nós estamos com Jesus no mesmo barco, mas sentimos medo, ficamos apavorados, enquanto Jesus está descansando. Neste texto a Bíblia fala que ele estava dormindo, ele estava em paz. E os discípulos e quem estava mais no barco estava aflito. Jesus acalma a tempestade. Antes desse acontecimento em Lucas 9, Jesus também separou os seus discípulos. Ele já vinha separando os 12, e junto com esses 12, uma multidão que o acompanhava. E nós falamos aqui em outras oportunidades, seguidores, discípulos, apreciadores, todos estavam ali em volta do Mestre, porque as suas palavras cativavam, as suas palavras atraíam, as suas palavras penetravam o mais profundo dos corações naquela época. E aí chegamos ao ponto-chave, Lucas 9. E a Bíblia fala que no começo ele fala 8 dias antes desses acontecimentos. Que acontecimento era esse? Antes de Lucas 9, a Bíblia nos fala que Jesus estava assentado com os discípulos. Eu creio que ele estava no momento de comunhão, partilhando o pão, falando a respeito do reino, falando das coisas do seu Pai. E em um dado momento Jesus fala para os discípulos: quem dizem que eu sou? O que dizem a respeito de mim aí fora? Alguns diziam: Senhor, muitos dizem que você é Elias, outros que você é Moisés,
Outros fazem alusão a João Batista. Jesus perguntou para eles: mas e você? Para vocês, quem eu sou? E Jesus te convida nessa noite a fazer essa pergunta: quem é Jesus para você nessa noite? Jesus é o que dizem e o que ele é aí fora? Ou é o que você pensa a respeito e sabe sobre ele? Então Pedro se levantou e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Olha a ousadia de Pedro. Deus. E por esse e outros motivos que Pedro se qualificou para fazer parte desse grupo seleto. Tinha os 12, mas também tinha os 3 que eram os mais chegados, que tinham mais intimidade. Pedro, ele avançava. Pedro, ele era sanguíneo. Pedro, ele era um amor incondicional por Deus, por Jesus. E ele mesmo fala: Senhor, para onde eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Glória a Deus. Senhor, eu vou contigo aonde quer que o Senhor esteja. Pedro fazia parte desse grupo seleto dos 3 que tinham intimidade com o Senhor. Jesus só poderia revelar coisas maiores e grandiosas para aqueles que tinham mais intimidade. Então, Senhor, você está dizendo nessa noite que Jesus tem os seus filhos prediletos? Não, mas Ele tem os filhos que Ele tem mais intimidade, mais relacionamento, mais contato, mais liberdade. E é exatamente o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20, se eu não me engano, quando ele diz que eu eis que estou à porta e bato. Ele está falando exatamente sobre isso. Como que alguns têm intimidade e outros não? Porque ele bate na porta. E se eu deixar ele entrar, eu vou viver essa intimidade. Eu vou fazer parte desse grupo seleto de íntimos do Senhor Jesus. Então chegamos no momento da transfiguração. E a transfiguração, irmãos, nada mais é do que um aceno de Deus para o reino que estava vindo. Era um aceno de Deus a respeito do reino que estava vindo, que era o reino de Deus, o reino da qual Jesus pregava e enchia os corações de esperança, dizendo que esta vida terrestre ela era passageira, que o Senhor tinha para nós uma vida em glória e com Ele. E essa semana eu conversava com uma pessoa que me disse, ela começou a conversa comigo falando assim: essa semana não foi muito boa. Eu falei: o que aconteceu? A minha empregada, ela faleceu, ela foi acometida de um câncer. E eu fiz questão de estar ali no velório. E eu nunca tinha ido a um velório de crentes. É interessante isso. Ela é espírita. Eu nunca tinha ido a um velório de crentes. É muito forte, é muito intenso. Eu saí de lá com meu coração quebrantado. Eles cantavam louvores lindos. Eles falavam sobre uma vida após a morte. Mas uma coisa me chamou a atenção e me fez entender que eles estavam em contradição. Que é: por que você foi? Por que você está me deixando? Por que você fez isso comigo? E aí eu falei para ela: é a dor da partida. Mas isso não invalida a esperança e a promessa que ela recebeu de uma vida eterna. Isso é real, isso é verdadeiro. Embora você não acredite, isso é real. Aleluia. Nada. Aleluia, Deus. Então é esse reino que o Senhor está preparando para nós. E era a respeito deste reino que Jesus estava mostrando para alguns discípulos. Poderiam estar os 12, mas estavam somente 3. E o primeiro ponto que eu
eu gostaria de falar aqui a respeito é transformação de caráter. Meu Deus. Transformação de caráter significa uma mudança radical. Aleluia. Uma mudança radical de estilo de vida. Significa romper com o passado. Significa se arrepender dos pecados. Glória a Deus. Transformação de caráter significa se entregar verdadeiramente ao Senhor, sem reservas, sem medos, sem ressentimentos. Mudança radical de vida significa dizer não às coisas desse mundo. Aleluia. Significa dizer não aos padrões que o mundo coloca sobre as nossas vidas, por meio da televisão, por meio dos usos e costumes, por meio das filosofias e doutrinas, que são muitas nos dias de hoje, por conta do capitalismo que invade os nossos lares, com o objetivo de nos fazer consumir cada vez mais, invertendo os nossos valores. Que o melhor não é ter, mas o melhor é dar, porque receber. Isso é o que o Senhor Jesus nos ensinou. Que o melhor não é receber, mas é dar, dar de coração. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que de graça nós recebemos e de graça nós damos. O que nós damos? Esta vida que Deus deu para nós através do Senhor Jesus Cristo. Essa novidade de vida. Transformação de caráter significa obedecer a palavra. Transformação de caráter significa entender o princípio de honra. Transformação de caráter significa cumprir com as leis deste mundo. E o próprio Jesus foi indagado: Senhor, é lícito pagar impostos a César? Jesus rapidamente respondeu: claro, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Isso significa caráter. Nós devemos ser bons pagadores. Nós devemos ter um caráter irrepreensível. E quantas das vezes nós ouvimos histórias e testemunhos de pessoas que dizem que servem a Deus, mas vão na contramão de tudo que nós estamos falando aqui. Aleluia. Então não existe mudança, não existe transformação de caráter sem uma mudança radical de estilo de vida. Aleluia a Deus. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu estava na prostituição, eu não me prostituo mais. Porque eu fui encontrado pelo Senhor e o Senhor transformou o meu caráter e me fez um verdadeiro homem na sua presença. Aleluia. Aleluia. Seria incorruptível as coisas desse mundo. Então, quando Pedro estava tendo essa experiência com Jesus ali no Monte da Transfiguração, o Senhor estava trabalhando o caráter. Com outras palavras, olha Pedro, você não pode mais voltar atrás depois de tudo que você está vendo hoje. Pastor Adelildo, nós não podemos mais voltar atrás depois de todas as experiências que o Senhor nos concedeu. Aleluia. Nós não podemos voltar atrás depois de tudo que Ele fez por nós e da onde Ele nos tirou. Amém. Era isso que Jesus estava mostrando para Pedro, João e Tiago. Isso aqui vale mais do que ouro, isso aqui vale mais do que prata, isso aqui o homem não pode comprar, isso aqui não é merecimento, isso aqui é graça. Jesus estava transformando o caráter dos discípulos e até mesmo da multidão que o seguia, através dos sinais, através dos milagres e através das suas palavras, dos seus ensinamentos. O segundo ponto é: e nós aprendemos com essa passagem, adoração e oração. Primeiro, o Senhor transforma o nosso caráter. E Ele nos convida
a mudar o nosso estilo de vida. Santo Deus. Aleluia. E em seguida Ele coloca um cântico nos nossos lábios. Aleluia. Um cântico de louvor, de adoração. Aleluia. Ele coloca palavras nos nossos lábios para nos relacionarmos com Ele. Aleluia. Porque oração e adoração andam juntos. Nós bendizemos a Deus com os nossos lábios. Apenas demonstra o nosso amor e devoção a Deus, mas também nos aproxima. Adoração e oração estreitam o nosso relacionamento com o Senhor. Como que nós vamos ter intimidade com uma pessoa se nós não conversamos com ela? Se nós não a conhecemos, se nós não ouvimos o que ela tem a dizer a respeito dela? Oração não é simplesmente só falar com o Senhor, mas é também ouvir o que Ele tem para dizer para você. Aleluia. Adoração não é só um momento que você sente prazer, que traz refrigério para a sua alma, mas é um momento que você eleva o nome do Senhor sobre todo nome. Aleluia. E declara que não existe na terra, nem nos céus, nada comparado ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Romper em oração transforma em disposição. Quando nós rompemos em oração, isso é transformado em disposição. Por que disposição? Em Lucas 9:32 diz: Pedro, João e Tiago estavam cansados de sono, estavam dormindo. E o cansaço não é cansaço físico, é cansaço emocional, é cansaço espiritual. E quando nós estamos cansados desta forma, e eu falava com uma pessoa essa semana, olha, é nítido que o que está acontecendo não é cansaço físico, é cansaço espiritual. Porque quando nós cansamos espiritualmente, nosso físico automaticamente sente toda essa sobrecarga. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele renova as nossas forças. E essas forças são renovadas através do quê? De alimento? Não. Da presença do Espírito Santo. É a presença que renova as suas forças dia após dia, para que você não sinta esse cansaço emocional, esse cansaço espiritual. Quando nós estamos cansados espiritualmente, nós perdemos o foco. Pedro, João e Tiago estavam com Jesus, Moisés e Elias, mas dormiram. Olha só a intensidade do que estava acontecendo naquele momento. Olha a experiência que eles estavam tendo, mas eles estavam cansados espiritualmente. Quantas das vezes nós entramos na presença do Senhor e desperdiçamos oportunidades e deixamos de alcançar algumas bênçãos e pegar algumas chaves porque nós estamos dispersos, cansados. No cansaço nós perdemos o foco, perdemos a atenção, perdemos o propósito. Eles estavam ali para um propósito: receber aquela experiência, para que ela fosse transformada em amadurecimento, em forças. E quando nós perdemos esse foco, nós perdemos também a nossa originalidade, a nossa origem, o sentido. Por que nós fomos formados? Por que nós fomos criados? E às vezes você se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Você fica com essa dúvida no seu coração.
achando que este propósito, que esta vida não é para você. Mas eu gostaria de dizer para você nesta noite que é. Que o Senhor tem planos e que as promessas que Ele fez, elas vão se cumprir sobre você. Aleluia! Tão somente se você estiver atento ao Senhor, ao que está acontecendo no ambiente, para que você não perca a sua originalidade e caia numa coisa rotineira. Servir a Deus já caiu na minha rotina. Estar em comunhão com os irmãos já é rotina para mim. Não é, irmãos? Isso é uma lição que o Senhor estava ensinando para aqueles três ali. Aquele momento não era só mais um momento, mas era um momento único. Porque a Bíblia fala, ou a Bíblia não fala em outros lugares ou em outros textos, uma experiência parecida como essa. Experiência de transfiguração ou de metamorfose só foi na cruz. Quando Jesus teve o seu rosto, ele resplandecia, o Espírito Santo do Senhor estava sobre ele. Foi esses dois momentos. Olha só, Pedro, João e Tiago entraram num ambiente de glória com o Senhor e não perceberam o que estava acontecendo. Quantas vezes entramos aqui em um ambiente de glória e não percebemos que estamos dentro desse ambiente? No início do culto, a Thalita falou exatamente isso. A presença do Senhor, ela é notória, mas nem todos estavam percebendo essa presença. Foi exatamente isso que aconteceu com os três. Provérbios 14:8 diz: o homem prudente tenta entender o seu caminho. Estar no caminho não significa estar dentro do caminho. Por isso que o homem prudente precisa entender qual é esse caminho e buscar este caminho. Aquelas pessoas imigrantes que vão para os Estados Unidos, por exemplo, ele está a 100 metros, 50 metros, 10 metros da fronteira, mas ele não está nos Estados Unidos. Nós podemos estar à beira do caminho, achando que estamos dentro do caminho. E foi exatamente isso que estava acontecendo com Pedro, João e Tiago. Eles estavam no caminho, mas não dentro do caminho, porque dispersaram em um ambiente sobrenatural. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. E a Bíblia fala que ele teve uma atitude. E que atitude foi essa? Ele orou ao Pai, apresentou as suas dores, apresentou os seus medos, apresentou as suas angústias, porque ele sabia que o seu momento estaria para chegar, a sua morte estava próxima. Por isso que ele olhou para os discípulos: como que pode vocês estarem dormindo em um momento como esse? Com as minhas palavras. A oração nos dá discernimento, ela traz clareza, ela traz resposta, ela tira tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos tira do foco, tudo aquilo que nos tira da presença, tudo aquilo que nos tira do propósito. O Senhor Jesus fez o que? Ele orou, porque ele sabia o que estava por vir, enquanto os três estavam dormindo. Ele apresentou as suas emoções ao Pai. Olha como isso é forte, irmãos. Mesmo sendo divino, ele apresentou as suas emoções ao Pai em oração. E isso fez com que ele se aproximasse mais do Pai. Aleluia. Por isso que a palavra nos diz que na cruz do Calvário, o que ele disse? Ele não disse: Deus, por que me abandonaste? Ele disse: Pai,
Pai significa o quê? Intimidade. Significa relacionamento. Ele disse pai porque quando ele se disse pai, ele sabia que o pai conhecia as suas emoções, as suas dores. Por isso que quando o seu filho te chama pai, ele pede por socorro, porque ele sabe que você o conhece e o que ele precisa naquele momento. Pai, relacionamento. Quando rompemos em oração, nós recebemos essa clareza. Aleluia. A oração mostra o caminho. Ela traz discernimento sobre as coisas espirituais. Olha o poder da oração. Quando Jesus orou ao Pai, ele recebeu discernimento. Naquele momento, das coisas espirituais. A oração é uma arma poderosa. Então não pense você que quando você entra aqui no culto e não sente vontade de abrir a sua boca, não é cansaço físico, é espiritual. É o inimigo tentando paralisar a sua voz que dá comando para receber o Espírito Santo. Aleluia. Para profetizar, para declarar, para determinar na presença do Senhor, para lutar e guerrear pelos seus projetos, pelos seus sonhos, amém, pelas necessidades que você tem. Oração traz discernimento. Aleluia. E quando nós recebemos esse discernimento, eu consigo imaginar você andando no escuro. E quando você ora e pede discernimento, abre como se fosse uma coluna de luz e mostra um buraco na frente e você desvia. É isso que a oração proporciona na nossa vida. Ela nos traz clareza e discernimento do que está à nossa frente. Aleluia. Terceiro ponto aqui, missão. Aleluia. Missão significa entender qual é o seu propósito de vida e perseguir. Aleluia. Muitas empresas têm missões, missão e valores, né? Missão é um propósito que ela sabe, porque ela foi criada e ela persegue essa missão o tempo todo, em toda a sua vida útil, para alcançar o sucesso. E a nossa missão em Cristo, ela deve ser encarada da mesma forma. Nós precisamos entender este propósito e persegui-lo até que o Senhor venha. Significa participar ao lado de Cristo, da intenção que Ele tem de amar esta geração. Significa ser esse multiplicador de amor. Aleluia. Em um mundo onde as pessoas não têm compaixão. Esta é a nossa missão. Aleluia. Aleluia. A nossa missão é andar na contramão desse mundo. A nossa missão é estender a mão até mesmo para aquele que nos traiu, que nos feriu, aquele que nos decepcionou. E a Bíblia fala a respeito de orar, a respeito do seu inimigo. É andar na contramão do mundo. Essa é a nossa missão. Então Jesus estava ensinando para os três ali a respeito de missão. Porque a transfiguração, o que ela está ilustrando ali, irmãos? Ela fala a respeito de Moisés. Por que estava Moisés, Jesus no centro e Elias? Moisés significa o legislador, aquele que
fala a respeito das leis, que recebeu os mandamentos. E Elias é o tempo da profecia. E por que Jesus está no centro? Porque ele cumpriu a lei. E ele viveu essas profecias. Ele se cumpriu. Essas profecias se cumpriram através de Jesus. E ele é o centro de todas as coisas. Ele é a graça. Nós estamos no tempo, muitos gostam de falar que nós estamos no tempo da graça e misericórdia do Senhor. Ou seja, a transfiguração ilustra o fato de que a antiga aliança foi anulada, porque Jesus cumpriu a lei e atingiu as profecias. O que Jesus estava nos ensinando a respeito de Moisés e Elias? Como eu disse, Moisés, legislador, Elias, o profeta, e Jesus significa o tempo da graça. Irmãos, preste bem atenção nesse momento. A continuação de Moisés foi Josué. A continuação de Elias foi Eliseu. E a continuação de Cristo é você. Você é a continuação desse propósito. Era isso que o Senhor estava falando ali para aqueles 3 discípulos. Por que Moisés? Por que Elias? Porque após eles tiveram uma continuação. Foi levantado outras pessoas. Mas quando Deus entregou o seu único filho naquela cruz, a continuação está conosco. Aleluia. É o nosso propósito, é a nossa missão. Aleluia. Mas Pedro, ele estava maravilhado. Pedro estava num estado de êxtase muito grande. Porque a Bíblia diz que ele acorda em algum momento e vê tudo que está acontecendo. E ele fica maravilhado com aquele movimento. Porém, Pedro estava enganado. Lucas 9:33. Por que Pedro estava enganado? Porque ao ver tudo que estava acontecendo, ele falou para o Senhor: Senhor, é muito bom que nós estamos aqui. Como é bom estar aqui em comunhão com os irmãos. Como é bom cantar louvores ao Senhor, como nós cantamos no início desse culto. Como eu gostaria de ficar aqui e não ir para a minha casa e enfrentar os meus problemas. Como é bom ser abraçado e ser amado por pessoas que não são nem meus parentes, mas que se preocupam, que são interessados na minha vida, nos meus problemas. Pedro disse isso com outras palavras: Senhor, é muito bom estar aqui. Façamos uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A Bíblia fala a respeito de uma tenda no Antigo Testamento, que é a tenda do encontro, que era separada em 3 partes, né? O átrio, o lugar santo do santo. O átrio, o pátrio e o lugar santo do santo. E essa tenda do encontro era o local onde Deus falava com os profetas, para os profetas replicarem aquilo para o povo. Então era um lugar onde o nosso Deus se relacionava com o povo. Era um ambiente para poucos, mas poucos mesmo. E ali Pedro teve essa atitude. Pedro queria assegurar a glória que ele estava experimentando. Pedro queria assegurar a glória que ele estava experimentando.
Pedro teve um sentimento egoísta naquele momento, porque ele queria tudo aquilo para ele. Ele não queria sair daquele ambiente. Ele não queria voltar para a sua realidade. E o Senhor falou fortemente no meu coração: Éder, existem pessoas fazendo tendas, transformando tendas em carros, casas, relacionamentos, empregos, finanças. Tem buscado se assegurar nessas coisas. Tem buscado segurança nessas coisas. Qual é o nome da sua tenda nessa noite? Aleluia. O que você tem se prendido e buscado segurança? O lugar mais seguro que você pode estar é correndo risco com o Senhor. Aleluia. O lugar mais seguro que você pode estar é correndo risco com o Senhor. Aleluia. Para Pedro, naquele momento, a tenda significava adoração em lugares, não em Cristo. Olha como isso é forte, irmãos. Quando nós fazemos o nosso carro, a nossa tenda, quando nós fazemos o nosso relacionamento, a nossa tenda, nós estamos fazendo adoração em coisas, em lugares, em pessoas, e não em Cristo. E era isso que o Senhor estava ensinando para Pedro, João e Tiago, que a adoração não está em lugares, mas está em Cristo. Pedro, a finalidade de você estar aqui nessa noite, você estar vivenciando este momento, nada mais é do que a experiência de estar no secreto, ser cheio da glória de Deus, receber poder e autoridade para cumprir o seu propósito. O seu lugar não é aqui. O meu lugar não é aqui, mas é fora. Aleluia. Porque aqui nós pregamos e é fácil vivermos como cristão. O difícil é lá fora. Aleluia. O difícil é transmitir tudo aquilo que nós recebemos aqui em resultados para Cristo. Isso que o Senhor estava alertando Pedro, João e Tiago. Quantas vezes você entrou aqui e foi cheio e recebeu da glória e do poder de Deus, mas não compartilhou com ninguém, não pregou para ninguém, não mandou uma mensagem, não mandou um áudio de oração, não fez uma ligação, não entregou um alimento, não ofereceu o seu ombro, uma ajuda, uma parte do financeiro. Nossa missão não se resume só a este momento. Era isso que o Senhor estava ensinando a eles. A sua missão não se resume só a este momento. Este momento só é a oportunidade de você ser cheio para viver uma jornada em Cristo. E a Bíblia fala que Pedro entendeu. E ele ficou em silêncio. Isso que me chamou a atenção. Pedro falava, era sanguíneo, tinha muitas emoções afloradas, e ele ficou em silêncio. O que eu aprendo com isso? É que Pedro, ele amadureceu. Aleluia. Quando ele foi repreendido ali. Quando apareceu a voz de Deus que disse: não. Aqui não é lugar de fazer 3 tendas. Não, esse é o meu filho amado. Ele é o centro. Não é Moisés, não é Elias.
Ele é o centro de todas as coisas. Aleluia. A época dos profetas, a época de Moisés, tem todo o seu significado, mas nunca devemos nos esquecer de que Cristo é o centro, de que Cristo é o sentido da nossa vida e de todas as coisas, de que por Ele, para Ele são todas as coisas, e que não existe vida longe dele. Pedro entendeu. Eu gostaria de convidar você nessa noite, você que se identificou com essa mensagem hoje, você que tem um chamado, que tem um propósito, mas que precisa ainda ter um caráter transformado, mas que sente a necessidade de se relacionar mais com o Senhor, de ter um momento de oração. Eu te convido a você ficar de pé nessa hora. Quantos querem receber dessa experiência que Pedro, João e Tiago receberam? Quantos querem ser envolvidos nessa nuvem de glória? Porque a palavra nos diz, em Lucas 9, que ele foi envolvido numa nuvem de glória. E aí ele foi cheio do Espírito Santo. O Senhor te convida nessa noite a viver o seu propósito, a voltar ao plano original, plano que você foi chamado, e você sente ele queimar, arder no seu coração nesse momento. Não resista à presença do Senhor, não resista ao chamado do Senhor. Seja um instrumento, seja um canal de bênção para a vida do seu irmão. Pai, no nome do Senhor Jesus, diante da sua presença nós te pedimos, Pai amado, nos ajuda a ter o nosso caráter transformado, nos ajuda a romper, Deus, com o pecado, nos ajuda, Pai amado, a ter uma mudança radical de estilo de vida. Nos ajuda, Pai amado, a ter intimidade com o Senhor. Pai, nós queremos mais de Ti. Nós queremos fazer parte daqueles que são mais íntimos do Senhor. Daqueles que conhecem o Senhor, não de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. Queremos fazer parte não daqueles que estão à beira do caminho, mas queremos fazer parte daqueles que estão dentro do caminho. Queremos fazer parte, Senhor, daqueles que estão dentro do centro da Tua vontade. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos ajuda a perseguir a nossa missão, a qual Paulo se referia, dizendo que Cristo era o alvo, e que ele prosseguia para este alvo, que ele prosseguia para esse objetivo, para que não fosse ele mais que vivesse, mas que o Senhor vivesse através da vida dele. O Senhor quer viver através da sua vida. O Senhor quer viver através da sua vida. O Senhor quer te usar como um instrumento dele. O Senhor quer manifestar a glória dele com você. O Senhor quer te capacitar e te levantar como cabeça, como coluna, como flecha na mão do arqueiro. Fale com o Senhor neste momento. Peça para Ele renovar as suas forças. Que todo cansaço espiritual caia por terra nesta noite. Que você seja renovado em Cristo. Que você seja fortalecido em Cristo nesta noite.